Alda, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Como dito ontem, eu ia fazer mais uma livezinha hoje pra gente poder falar um pouco sobre esse momento e um olhar sistêmico sobre isso. Então, ao longo da semana, eu vou estar fazendo aqui algumas lives sobre esse momento que a gente está vivendo a partir de uma visão sistêmica. Então, para quem está chegando agora, a ideia é poder lançar olhos a partir da visão sistêmica sobre o nosso momento, sobre esse aprendizado grande que estamos vivendo enquanto humanidade, a partir dessa dinâmica do que está posto aí com esse vírus, né, com o coronavírus, o que isso está mexendo nas nossas estruturas coletivas, no nosso inconsciente coletivo, na nossa camada histórica, né, porque isso nos coloca diante do outro e diante de um senso de coletividade de uma maneira mais conectada. Algo que acontece de um canto do mundo vai reverberando em todos os outros lugares, né? Essa, de uma certa forma, é a visão sistêmica. Tati entrando, Maria Regina entrando. Então, a ideia é a gente poder falar um pouco hoje sobre também essa epidemia do medo, né? Desse medo que se instala dentro da gente coletivamente a partir dessa prerrogativa do que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê que muito medo, boa noite Regina, muito medo se instala a partir do que a gente está passando. E aí me veio uma reflexão a partir dessa dinâmica do medo, que é uma reflexão sobre a mãe. Como eu falei ontem, morrer... um beijinho pra Miranda, Tati. Tchau, Miranda. Essa dinâmica do medo, quando ela se instala desse jeito, dessa forma, para quem está aqui em São Paulo, a gente está vendo, a gente bem sabe no sentido não de minimizar a gravidade da situação, mas da gente poder olhar um pouquinho também para a nossa energia. A gente, quando vem ao mundo, a gente vem ao mundo através de nossa mãe. E ela é quem nos garante toda a nossa segurança existencial nos momentos mais essenciais de nossa vida. É ela que está ali. A nossa conexão direta com a vida é através de nossa mãe, né? Quando algo é interrompido nessa conexão imediata com a vida, no fluxo de amor na direção de nossa mãe, uma das coisas que se instala dentro da gente é esse medo. É esse medo da gente não conseguir sobreviver. É esse medo da gente não conseguir dar conta desta nova realidade que é a vida. A vida aqui, porque até então a vida, enquanto a gente estava no útero materno, ela nos chegava através de nossa mãe. E quando a gente se depara com a existência, tendo que aprender a respirar pelas nossas próprias vias e aprender a se alimentar pela nossa boca, é a nossa mãe também a fonte dessa vida e desse alimento da vida. Quando há uma interrupção nesse fluxo de conexão com a mãe, a primeira coisa que se instala dentro da gente é um medo muito profundo, um medo de não conseguir dar conta. E quando esse medo se torna generalizado dessa forma, como tem se tornado, né? Inclusive, muito se você ficar acompanhando os noticiários diários, esses medos, eles até... dependendo da pessoa, a pessoa começa até a sentir os sintomas de tanto que a pessoa está ali entrando em contato com essas informações. É muito bom que a gente tenha informações para que a gente se cuide, né? Mas é fundamental que a gente também limpe do nosso campo um pouco essa esfera de medo, do medo, e que a gente traga o amor. Muitas vezes esse amor materno, ele em algum momento da vida ele pode nos ter faltado por alguma dinâmica, sei lá, porque você ali num momento muito embrionário da sua vida necessitou de sua mãe e por um acaso ela não pôde estar ali.
Isso muitas vezes se instala na gente através do medo de não dar conta. Isso que a gente fala de movimento primário interrompido. Então, me parece que quando a gente tem esse medo tão grande instalado, tal qual está, como é que a gente olha também a partir daí para a nossa relação com a nossa mãe? Como é que foi a nossa relação com a nossa mãe? Vivemos dinâmicas no tempo atual, onde as mulheres cada vez mais adentram o mercado de trabalho, elas têm outras dinâmicas de vida. Muitas vezes isso subtende a ausência da sua presença diante do filho. E isso gera registros emocionais no filho. Como é que a gente lida com esse momento pela prerrogativa do amor? Como é que a gente lida com esse momento pela prerrogativa de um autocuidado e em se cuidando, cuidando do outro, e em fazendo isso, a gente também lida com o nosso coração, com a nossa coragem, né? Então, esse medo, quando se instala dessa maneira tão forte, ele me colocou nessa reflexão. Como é a nossa relação com a nossa mãe? A gente enquanto indivíduos, mas a gente pegando a gente indivíduo enquanto humanidade. Como é que tem sido as relações entre mãe e filho? Como é que essa presença está sendo ancorada na vida dos filhos? E como é que essas dinâmicas da vida contemporânea fazem com que a gente também, pelas situações da vida, viva determinadas ausências que muitas vezes para a gente pode estar registrado na gente como pausou aqui alguma coisa, como uma dinâmica de abandono. Então, quando eu me sinto abandonado, eu, de uma certa maneira, me sinto com medo. Então, essa dinâmica do abandono ou da rejeição nos coloca diante da vida num momento como esse. Como é que eu não me sinto abandonado? Como é que eu posso estar diante do que está posto, né, de uma maneira autorresponsável, como um adulto que sabe lidar com esta situação e toma consciência do que precisa ser feito para que você possa, de fato, ocupar o seu lugar como um adulto? Será que são as nossas crianças interiores que estão amedrontadas diante de tudo isso, e esse pânico muitas vezes faz com que a gente seja regido por isso e nos coloque aí para o supermercado, esgotar prateleiras de alimento e não perceber o outro que está do nosso lado, porque nós estamos nos sentindo abandonado ou nós estamos entrando nessa dinâmica do pânico em detrimento da nossa sobrevivência? Como é que a gente partilha a vida nesse momento? Como é que a gente sente essa vida integrada dentro da gente? E eu fiquei muito refletindo por esses dias, enquanto eu estava lendo algumas coisas de constelação, o que é essa dinâmica desse medo que se instaura dessa forma? Como é que a gente lida com esse momento de uma maneira mais adulta, né? Como é que a gente lida com esse momento de uma maneira mais madura, acolhendo as nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças interiores estejam ancoradas na potência mesmo do adulto que está hoje. Porque isso faz com que a gente passe por essa situação de uma maneira mais amadurecida, de uma forma mais íntegra. Então, hoje eu estava pensando muito na nossa relação com o campo materno, na nossa relação com o feminino. Quando a gente é criança, assim que a gente nasce, e durante boa parte da nossa primeira infância, é nossa mãe que nos garante a segurança existencial. Qualquer dinâmica na vida que a gente vá sentir e que seja uma dinâmica de desafio, a gente vai sempre ter a mãe ali alicerçando a gente no ancoramento desta segurança na vida. Então, quando a gente perde um pouco essa segurança na vida, a gente tem o medo como uma premissa. Mas, como eu disse ontem, como o amor reagiria a um momento como esse? Como a coragem reagiria a um momento como esse? Como você, enquanto adulto, reagiria a um momento como esse com consciência, com autocuidado, com responsabilidade? Como é que a gente não se permite colocar no nosso inconsciente pessoal e coletivo esse medo? Como é que a gente se permite ancorar uma energia
mas de responsabilidade, de cuidado e de consciência diante do que está posto nesse momento, para que a gente possa passar por isso de uma forma amadurecida e retirar de tudo isso, enquanto indivíduos, enquanto humanidade, o aprendizado que tudo isso está nos trazendo. Você já parou para pensar nisso? Como é que está a tua relação com a tua mãe? Como é que você tem colocado e tomado essa mulher para você com força, com vida, com potência, tomado a vida que vem de sua mãe? Se você tem muitos pontos de vista que lhe distancia da sua mãe, ou se você vê a sua mãe de uma forma menor que você, porque talvez hoje ela esteja idosa, é sinal que você está fora da ordem, que você está infringindo uma lei da hierarquia, né? Porque a sua mãe é maior, aquilo que lhe precede é maior. Me parece que quando a gente olha para o planeta é a nossa mãe, é a Terra, né? A gente está se sentindo abandonado pelo planeta, nós temos o direito e vivemos nele. Como é que nós temos cuidado de nossa mãe? Como é que nós temos preservado a nossa relação com a nossa mãe? De repente vem alguns aprendizados que fazem com que a gente precise rever a nossa relação com o campo materno, para que a gente precise rever a relação com o nosso feminino. E o feminino é aquele que nos traz para dentro, que nos interioriza, e aí vem um aprendizado como esse, onde nós precisamos nos recolher nos nossos lares, e a gente precisa de fato interiorizar, aprofundar a nossa relação com esse feminino que está em cada um, para que a gente possa se conectar coletivamente, para que a gente possa estar em rede e se sentir presente e se sentir pertencente a essa família universal. Como é que você está vivendo esse momento de recolhimento? Como é que você vive os seus momentos de recolhimento, independente do momento que a gente está atual? Você é uma pessoa que se recolhe vez ou outra para entrar em contato com as suas emoções, que faz escolhas conscientes a partir de seus sentimentos? Isso é muito campo do feminino, isso é campo da maternidade. É o feminino que nos traz isso. O masculino nos coloca diante do mundo, mas esse masculino hoje, ele pede passagem, ele abaixa um pouco a sua energia para que o feminino possa se apresentar. E como nós estamos vivendo isso? Como nós estamos ancorando isso dentro da gente, de uma maneira sábia e madura? Como é que a gente tem vivido esse processo de olhar para dentro e extrair dele o nosso melhor? Nossa casa é nosso útero. Nossa casa é o lugar onde a gente se recolhe para que a gente possa se sentir seguro, para que num dia posterior a gente siga na direção da vida, do mundo, para a gente fazer as nossas conquistas. E me parece que o mundo hoje, ele silencia um pouco para que esse feminino seja integrado dentro da gente com mais consciência, para que a gente abaixe um pouco a nossa cabeça diante do feminino e que a gente erga esse feminino dentro da gente como sendo um princípio criativo, um princípio de criação da vida. A vida só é possível através da mulher, é a mulher que gera. O homem é outra metade desse balanço da criação, que equilibra essa balança, mas é dentro do ventre materno, onde a gente se alimenta, onde a gente encontra inicialmente tudo aquilo que a gente necessita para viver. E como é que a gente está voltando para as nossas casas num momento como esse, refletindo esse lugar e refletindo esse momento onde a gente realmente entra em contato com aquilo que nos é mais essencial, de uma maneira mais profunda, para que a gente possa ir para o mundo novamente muito em breve, viver o nosso cotidiano, as nossas dinâmicas de trabalho, com esse feminino integrado dentro da gente. Então essa live de hoje era uma live para eu poder falar um pouco dessa dinâmica da gente com a mãe, com a maternidade. Como é que você tem dito no coração? Mãe, eu te vejo, eu te aceito tal qual você é. Eu lhe tomo do jeito que você é. Eu tomo a vida que vem de você. Como é que você tem feito isso na tua alma? Como é que você tem falado isso para tua mãe? E como é que você tem tomado o seu feminino? Isso é bem importante, porque isso é um princípio da criação. Tudo que a gente vai fazer e todas as escolhas que a gente vai fazer na vida, é importante que a gente faça esse recolhimento para que a gente possa sair e
e fazer as nossas escolhas com mais consciência. Então, fica aqui hoje a minha live sobre o campo da maternidade, como a gente está vendo isso e vendo esse momento a partir desse processo de integração do nosso feminino. Tá bom? Amanhã eu passo aqui mais uma vez para poder fazer mais uma live. A live de ontem ainda está no ar e ela está no YouTube. Então, para aqueles que desejam acessar os conteúdos, você pode entrar lá no YouTube, o Teatro da Mente, e lá tem diversos vídeos para você poder mergulhar um pouquinho nesse momento. Então, essas pequenas lives que eu vou estar fazendo são lives para que a gente possa olhar para esse momento atual a partir dessa prerrogativa do feminino, dessa prerrogativa da maternidade e dessa prerrogativa de como nós estamos honrando as nossas mães nesse momento, como nós estamos nos recolhendo nos nossos lares, como quem volta para o útero e se alimentando agora como adultos da maneira que nos é possível e que nos foi dada, como é, tal qual ela é. Fica um beijo aqui para aqueles que estão no grupo do WhatsApp. Sigam, já postei lá o vídeo que está no YouTube da live de ontem, né? E tá lá no canal do Teatro da Mente no YouTube esse vídeo, tá bom? Beijo grande, boa noite.